Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vim aqui falar para vocês, contar um pouquinho mais como foi que nós fizemos para alugar o apartamento de Paris, que nós ficamos este mês na viagem que fizemos. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, estamos em abril de 2016. Ficamos hospedados em um apartamento lá por 8 dias. Muita gente que me acompanha pelas redes sociais, principalmente no Snapchat, que foi onde eu mostrei bastante coisa e fiz bastante snap lá de dentro e tal, e mostrei também como que era o entorno dele. E muita gente ficou interessada, por quê? Porque era super bem localizado, porque era bonitinho, então assim, e também por ser um apartamento e não um hotel, que é o tradicional quando a gente viaja pra fora. Então eu vou contar pra vocês como foi a nossa experiência. Eu não queria contar nada antes, porque eu gostaria de ter certeza que ia dar tudo certo mesmo, porque também foi uma novidade pra gente. Sempre que a gente viajou, ficamos em hotéis. Então foi a primeira vez que nós ficamos em um apartamento. Isso tudo é uma novidade muito grande pra nós. Bom, com viagem marcada, eu comecei a procurar, pesquisar por hospedagem, algo que ficasse mais em conta, já que o dólar subiu assim terrivelmente nos últimos meses. Com as passagens compradas, começamos a fazer pesquisas sobre acomodações. E com a disparada do dólar, então os hotéis estavam ficando assim bem fora do preço, assim. Claro que se a gente não tivesse outra opção, teria que ter sido, né? E já ficamos em hotel em Paris também, não foi ruim, a experiência foi boa, foi super tranquilo, foi bem proveitoso. Mas na época que eu estava procurando, apareceu a história do Airbnb, que é este serviço, este site que te oferece a oportunidade de ficar em casas, em apartamentos, em quartos de outras pessoas e com valores mais baixos. Alguns não, tá? Alguns são super altos, mas alguns valores mais em conta do que se você busca um hotel, e com algumas coisas que me chamaram a atenção também. Por exemplo, o fato de ter a possibilidade de passar as roupas, o fato de ter cozinha, de máquina de lavar. Se você não dá bola para isso, se você leva milhões de roupa para viagem, tranquilo, tudo bem, né? Então não tem problema nenhum, essas amenidades não são um problema para você. Mas para nós fez diferença poder ter uma lavadora à disposição, um frigobar. Na Europa, os hotéis não têm esse mesmo costume que os hotéis brasileiros têm, que a gente está acostumado aqui a ir até um hotel e encontrar frigobar, e lá não. Eu já fiquei em 2 hotéis, um em Paris e um em Londres, e nenhum dos dois tinha frigobar, e já vi muita gente falando que realmente não é costume deles terem. Então não sou tão assim experienciada nos hotéis da Europa, mas já vi muita gente dizendo que realmente não é uma coisa que costuma ter nos hotéis lá. Então o que acontece? Tu quer levar uma água para tomar, tu quer levar um refrigerante, alguma coisa assim, não vai ter onde refrigerar. Enfim, fomos procurar então no Airbnb. Você tem a opção de alugar uma casa, ou então se você quer, por exemplo, só o quarto, tem pessoas que oferecem só o quarto para você ficar. Então acaba sendo até mais barato se você tem essa disponibilidade de ir até a casa de alguma outra pessoa e ficar só no quarto dela. Tem famílias que oferecem isso, famílias ou pessoas solteiras, enfim, que oferecem na sua casa, no seu apartamento, um quartinho só para quem estiver disposto a isso. Mas nós, como éramos um casal, como queríamos privacidade, nós optamos por um apartamento completo, né? Por um local que fosse só nosso. Alguns deles, os donos ficavam perto, ou moravam no apartamento em frente, ou não sei o quê. No nosso caso, não foi assim, tá, gente? No nosso caso, assim, o nosso host, o dono do apartamento que a gente alugou, ele nos recebeu no dia que nós chegamos e desapareceu depois. A gente não viu mais ele, mas sempre que se a gente precisasse de alguma coisa, nós tínhamos o WhatsApp dele, funcionava, ele respondia, ou então até pelo próprio site do Airbnb você tem um canal de comunicação com o seu host e é super tranquilo, tu manda ali e ele responde mesmo. Claro que tem uma avaliação no site que te diz se o teu host responde ou não com rapidez, então é bom você verificar isso também antes de alugar. Começando, a gente começa pelo preço, né? Não podia gastar muito, então eu fui procurar um lugar que tivesse um preço bacana e que fosse agradável aos olhos, que o apartamento, que as fotos do apartamento mostrassem um lugar bem aconchegante, um lugar bem agradável de ficar. Calhou do local em que a gente achou bacana o valor e achou bonitinho ser super bem localizado. Paris é composta por 20 bairros e eles vão se desenrolando como se fosse um caracol ou como se fosse um rocambole, enfim, vocês entenderam a ideia. Ele vem daqui e vai se desenrolando em 20 bairros, que são os arrondissements, e nós estávamos no
primeiro arrondissement, que é, no caso, o núcleo, ali bem no centro, o centro turístico, o centro histórico de Paris, super pertinho do Museu do Louvre. Atravessando o Palais Royal, o nosso apartamento, ele tinha o quarto, as costas dele, dava direto para o Palais Royal. Então, não é um lugar que muitos turistas conhecem, porque ele é envolto de prédios, assim, mas tem jardins maravilhosos, são os Jardins do Palais Royal, e nós atravessando os jardins do Palais Royal, você tem o Museu do Louvre. Então isso facilitou muita coisa, porque a gente só atravessava o Palais Royal, estava no Museu do Louvre, e dentro do museu tem uma estação de metrô, lá dentro também tem uma Starbucks, que a gente tomou muitos cafés da manhã lá, era um ponto bem interessante pra gente. Dentro de cada anúncio, tem depoimentos das pessoas, dos inquilinos, enfim, das pessoas que locaram ele, então é muito importante que você leia todos esses depoimentos, porque eles falam demais sobre o local onde você está pretendendo ficar, e também tem avaliações sobre o seu host. As avaliações que tinham sobre o apartamento onde nós ficamos eram super boas. O pessoal que ficou hospedado estava comentando que as fotos realmente correspondiam com a realidade do local. Isso nos deu também uma segurança. No momento que você decide, você tem um botãozinho onde você pede para alugar, pede para reservar. Então, você pedindo para reservar, o host vai entrar em contato com você dizendo se aceitou a sua reserva ou não. Existem alguns que são de reserva imediata, ou seja, o host não precisa te dar o ok. Se tiver vago, porque você tem um calendário para consultar, se os dias que você quiser, que você está procurando para alugar, estiverem vagos, automaticamente a sua reserva vai ser aceita. Existem alguns hosts que eles preferem aprovar o teu pedido, porque você se inscrevendo no Airbnb, você tem um perfil e ele vai lá consultar o teu perfil. Nossa, a gente pediu e ele logo aprovou tudo certinho, e aí vem uma cobrança do Airbnb para você. Você pode pagar com cartão de crédito ou então via boleto bancário. No Brasil tem essa opção de boleto bancário, nos outros países me parece que não, mas no Brasil tem, foi como nós pagamos. Quanto a essas questões mais técnicas de pagamento, de liberação de valores, tudo isso tem uma opção de perguntas e respostas mais frequentes, não tem problema nenhum, tá tudo escrito lá, é super fácil, é em português, então não vai ter problema também. E aí dá aquele medinho, aquele friozinho na barriga quando você chega lá, mas graças a Deus nós chegamos, e assim que a gente desembarcou do shuttle, o host já estava nos esperando, já nos recebeu, já abriu, já ensinou como abrir a porta, onde que ficava, tudo, o Wi-Fi, a senha. Ele não falava inglês, nós não falamos francês, mas mesmo assim com gestos e enfim, a gente conseguiu se entender lá dentro, e logo ele nos explicou questões de aquecimento, cada coisinha assim, como que funcionava dentro do apartamento, onde que ficava o Wi-Fi, que a gente logo já chega querendo se atirar no Wi-Fi, né? Como eu disse pra vocês, ele não nos incomodou, ele não esteve lá em nenhum momento, nós tivemos total privacidade. Então vou mostrar aqui pra vocês rapidamente como que navega pelo site e também algumas fotos do apartamento que a gente ficou, tá bom? Ok, gente, esse aqui é o site, a tela inicial do site do Airbnb. Tem uma opção de cadastre-se e de entrar, e como eu já sou cadastrada, eu vou ir com o entrar. Mas para você fazer o cadastro é super fácil, você pode iniciar ele com a sua conta do Facebook. Hoje em dia todo mundo tem uma conta no Facebook, né? Então é bem tranquilo. Então a gente vai aqui na parte de entrar e aqui eu coloco fazer login com o Facebook. Vamos então fazer uma busca qualquer aqui. Vamos colocar Nova York. Ele já vai preencher Nova York, Estados Unidos. Aí você vai te abrir um calendário. Essa parte aqui é bem tranquila. Você vai escolher um período, supostamente seja das suas férias, ou que seja mesmo das suas férias, né? Se você estiver com elas marcadas já. Vamos supor que seja de 10 de dezembro até 18 de dezembro. Isso é só uma suposição. Aqui você escolhe em quantos hóspedes você vai ir. E aqui é que é o interessante. Você tem o tipo de acomodação a escolher. Se é uma casa, um apartamento inteiro, um quarto inteiro ou um quarto compartilhado, tá? Eu vou colocar aqui casa, apartamento inteiro, só para fazer uma busca genérica. E aqui você tem outras opções para filtrar o local onde você vai querer se hospedar. Por exemplo, aqui, ó, aqui onde tem essas plaquinhas vermelhas, os apartamentos que estão aparecendo aqui, os valores da diária. Esse valor que aparece aqui em reais é o valor da diária. E aí, você pode vir aqui no mapa e diminuir a área. Vamos supor que eu quero ficar em Manhattan e eu quero ficar no Upper East Side.
tô me achando e quero ficar no Upper East Side. Então, tu pode vir aqui e restringir a tua área de acomodação. Aqui também, você pode diminuir, aqui começa com R$36 e vai até mais de R$3.500. Então, tu pode ir diminuindo aqui. Vamos supor que a minha máxima seja R$1.000 por dia. Quem me dera, né? A minha máxima seja R$1.000 por dia. Não tô conseguindo aqui botar 1.000. Tá, 1.018. Mas, enfim, a 769 é a média, tá? Aí, aqui embaixo, você vai verificar todas as opções que você tem. Vamos clicar num aqui que eu achei interessante. Achei esse aqui simpático. Aí, entrando na oferta, vocês vão ver várias especificações sobre ela. Aqui do lado é super importante que tem as informações que você colocou e aqui já está calculado quanto que vai dar, tá? Pelo período que você vai ficar, se tem taxa de limpeza, a taxa de serviço e o total. Aí aqui tem informações sobre acomodação, todos eles te dizem o que compõe aquele espaço, tá? Todas as informações que vocês precisam estão listadas aqui embaixo. Mais abaixo, outras informações que vocês precisam verificar, que aqui tem notas que essa acomodação ela recebeu nesses quesitos que tem aqui e depois abaixo tem vários depoimentos de hóspedes que ficaram nesse endereço. Mais abaixo ainda tem informações sobre o anfitrião, quem está disponibilizando esse local, né, essa acomodação. Aqui está, então, o apartamento onde eu fiquei. Eu vou mostrar aqui para vocês fotos através dele, tá? A diária hoje tá 415, mas isso varia de acordo com a alta, né, com a variação da moeda. Aí aqui eu vou mostrar as fotos para vocês. Essa era a parte onde tinha a sala com a cozinha integrada, que tinha o aquecedor, a televisão. Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas fotos. Esse era o quarto. Aqui era a janela e aqui nada mais nada menos do que o Palais Royal. E aqui está a visão de fora do prédio onde ficamos. Ok, eu espero que tenha dado para vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos como que funciona o Airbnb. Bom, uma das coisas que eu recomendo que vocês façam muito mesmo é leiam os depoimentos das pessoas que ficaram no local. Leiam esses depoimentos, é muito importante para você saber o que realmente se passa lá, tá? Porque em muitos lugares a gente lê coisas, reclamações, e aí você sabe se o host está preocupado em resolver aquelas questões, porque muitas vezes ele já responde ali embaixo aos comentários, e é muito bom que você observe essas reclamações antes de pedir para reservar algum lugar, que é para você não ter surpresas depois, tá? Eu espero que eu tenha pelo menos sanado a maior parte das dúvidas que vocês tiveram ao longo desse período em que eu estive lá e foram me perguntando. Se tiver mais alguma dúvida a respeito do local onde eu fiquei ou do Airbnb que eu possa responder para vocês, que não esteja no site deles, mas esteja dentro da minha experiência, né, do que eu tive, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder vocês, mas de qualquer maneira eu espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos como que foi. Tá legal? Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo, vai me ajudar bastante, vai ajudar o canal, e se você ainda não for inscrito, se inscreva, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau, gente.